Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Desaceleração da economia e ameaça de recessão preocupam o governo federal e despertam a oposição para novos ataques. Hoje, eu entrevisto o cientista político Vitor Marchetti, que é professor da Universidade Federal do ABC. Professor, obrigado. Obrigado. E quero começar exatamente com isso. Hoje, as principais manchetes, né, sobre a situação da economia, pela segunda vez seguida, queda do PIB, já configurando, se isso de fato acontecer até setembro, conforme as previsões, já a recessão. Sem dúvida, isso é uma grande preocupação lá no Planalto, nos coordenadores de campanha. Eu vi que Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para um jornal chileno em que ele comentou que essas desventuras da economia oferecem uma oportunidade aos candidatos de oposição. E aí a minha pergunta: é de fato uma oportunidade aos candidatos da oposição para faturar votos? Ou, como dizem os assessores de Dilma, a oposição atacando Dilma pela situação da economia difícil que afeta a vida de todo mundo, colocará esses candidatos da oposição como aves de mau agouro? O que o senhor acha? Todo ano eleitoral a gente vive aquela máxima de que para a oposição, quanto pior, melhor. Não é? Quer dizer, de qualquer forma, a situação econômica do país nos últimos anos foi um grande aliado dos governos petistas. Não é? Nós temos que lembrar ainda que há um dos fatores importantes para se decidir uma eleição, que é o nível de emprego. Esse ainda continua bastante alto. A junção de duas variáveis, emprego e inflação controlada, são variáveis importantíssimas para o sucesso do governo, de uma aprovação do governo. Há um terceiro elemento, que é um elemento do desgaste natural do governo. Então, governos que permanecem por muito tempo atuando como governantes tendem a se desgastar. Então, o que nós temos hoje no cenário a situação do desemprego ainda é favorável para os governistas, a situação econômica inflacionária, ela de fato corrói o poder de compra do trabalhador e isso pode pesar numa opção para uma oposição aliado a um desgaste. Então, de fato, há aí, vamos dizer, uma oportunidade de discurso oposicionista mais robusto do que em eleições passadas. Em que esse cenário era mais favorável para o governo do que para esse ano. Mas isso pode ser ruim para a oposição? Sabe aquela coisa do tiro pela culatra? Isso que eles chamaram de aves de mau agouro? Estão tripudiando em cima de uma situação que pune o país inteiro? Pois a maneira como a oposição vai lidar com esses indicadores é que deve ser um pouco mais madura do que nós assistimos em anos anteriores. Quer dizer, de qualquer forma, a oposição vai ter que apresentar para o eleitor como resolverá esses problemas específicos. Não basta apenas agora surfar na desgraça do governo, tentando buscar eleitores descontentes com a atual situação. A necessidade de apresentar alternativas, me parece que o eleitor brasileiro já está mais maduro e exige essa postura dos candidatos oposicionistas. E está havendo mesmo todo um cuidado na coordenação das campanhas, tanto da Dilma como dos candidatos de oposição, de estabelecer estratégias. Dentre as estratégias, eu vi que há a sugestão de Dilma Rousseff criar um segundo palanque em São Paulo, ao lado de Paulo Scaff, com o PMDB. PMDB de verdade do governo, né? Scaff já disse que apoia Dilma, mas só que tem Padilha no caminho. Então, que é adversário de Scaff. Nesse sentido, pode ser um tiro no pé. Dilma Rousseff, palanque com Paulo Scaff, quando tem o Padilha, que pode ficar fragilizado por isso, ela não estaria jogando contra ela própria? Olha, Maria Lídia, tem duas coisas que decidem eleições, ou que pelo menos as últimas eleições têm sido decididas por duas coisas. Quantidade de palanque nos estados, né? Você ainda está, ainda estou pensando na resíduo da Copa. Quantidade de palanque nos estados e tempo em televisão. A Dilma vai ter um tempo de televisão muito superior ao tempo dos outros candidatos, né? Muito superior. Ela vai ter algo perto de 12 minutos e o candidato Aécio, por exemplo, vai ter 4 minutos e pouco, né? 4 minutos e meio.
O que o PT precisa construir agora, quer dizer, ele está construindo já há algum tempo, e esse lance em São Paulo foi nessa direção, é fortalecer os seus palanques estaduais. Em colégios eleitorais como o de São Paulo, talvez... E 2 palanques no mesmo estado? Isso acontece invariavelmente, porque a gente não tem a lógica de coligações nos estados que repetem as coligações nacionais. E o eleitor não é crítico a isso? Aí não é nem questão de coligação nacional. O eleitor percebe, estadual mesmo. Ele percebe essa incoerência dos partidos. Por que lá em cima eles estão aliados e aqui no estado eles estão em conflito? Eduardo Paes não chamou isso aí de bacanal eleitoral? O eleitor é duro assim? Eu acho que o eleitor não é tão duro assim. Quer dizer, a gente tem visto com os dados das últimas eleições que o eleitor não costuma punir esse tipo de comportamento. O eleitor entende que é natural, que as lógicas regionais sejam diferentes das lógicas nacionais, da lógica nacional. Acho que o eleitor compreende esse tipo de negociação. Ele pode causar alguma estranheza, mas os políticos não têm sido punidos por conta dessas estratégias. Agora, nesse caso específico, Dilma, de alguma forma, aí já tem o apoio do PMDB, SCAF já diz que no Nacional apoia Dilma, mas ela, estando ao lado dele aqui em São Paulo, ele aparecendo ao lado dela, a rejeição de Dilma Rousseff, que é elevada, pode contaminar a candidatura Paulo Scaff? Ele correrá esse risco? Eu acho que aí a contaminação tem 2 mãos, né? Quer dizer, talvez buscar o eleitor petista tradicional para votar no Padilha, talvez a estratégia de se colar no SCAF não seja a melhor estratégia para convencer o eleitor que está um pouco desencantado com a candidatura Dilma a entrar na sua campanha. Ao mesmo tempo, o SCAF vai ter que lidar com essa situação. Quer dizer, a Dilma é de todos os candidatos à presidência da República que tem o maior índice de rejeição. E isso, ao longo da campanha, os políticos, os marqueteiros, vão medindo esse nível de rejeição, de adesão a candidaturas e vão expondo mais ou menos os candidatos no tempo que eles vão ter na televisão, sabendo que expor demais um determinado candidato, você corre o risco de fato colar a imagem dele muito fortemente à sua, e isso pode ser negativo para um candidato como o SCAF, que está precisando construir o seu nome ainda como um político. Tradicional. Bom, a última questão é sobre Alckmin, né, que aparece aí com uma preferência de votos, pode levar no primeiro turno uma situação muito confortável. Entretanto, o presidente estadual do PT já disse, ele chegou lá no teto, agora ele vai começar a cair. Essa é que vai ser a tendência, porque a campanha começa para valer, agora. Alckmin já mostrou que tem um vigor e uma musculatura política que todas as acusações e críticas contra ele, nada aconteceu, ele só subiu, só cresceu. No seu entender, nesse cenário, nós temos indicadores que Alckmin começará a cair? Eu acho que há 2 fatores que vão ser decisivos para a eleição estadual e ela, curiosamente, repete muito o que vai acontecer no âmbito nacional. O PSDB em São Paulo tem o ônus do desgaste, né, de muitos anos de governo, né, mas, ao mesmo tempo, a candidatura de oposição, que tradicionalmente é do PT, né, nacional, não tem muita musculatura para combater o Alckmin. Então, é um cenário ainda muito duvidoso. Vamos esperar e vamos aguardar. Muito obrigada, professor. Obrigado Uma você, boa noite. Gabriel.